Boa tarde, tudo bom? Estamos começando hoje mais uma atividade. É a nossa terceira aula nesta semana e a gente vai, nesta atividade de hoje, completar as informações a respeito dos vertebrados. A gente vai falar a respeito de aves e de mamíferos. Mas antes, vamos recordar um pouquinho do que foi apresentado a respeito dos grupos anteriores, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis. Os peixes são animais de vida aquática. Os anfíbios também. Boa parte dos répteis também. A despeito disto, estes três grupos de vertebrados têm diferenças muito importantes. Quais são essas diferenças no que diz respeito às características que permitem a esses animais melhor adaptação à água? Bom, os peixes, o formato do corpo é mais hidrodinâmico do que os anfíbios e os répteis. Os peixes retiram o oxigênio diretamente da água por meio das brânquias. Os répteis respiram por meio de pulmões. Quando os répteis estão debaixo d'água, mergulhados, eles não conseguem respirar lá embaixo. Eles armazenam ar nos pulmões. Um jacaré, por exemplo, dentro do rio, ele, de tempo em tempo, ele precisa voltar à superfície. Ele fica um bom tempo lá parado, porque quanto mais ele se movimenta, mais energia ele gasta. Se gasta mais energia, vai precisar de mais oxigênio. Para repor o oxigênio que ele perdeu, ele tem que voltar à superfície. Os anfíbios, eles têm brânquias, mas apenas durante a sua fase inicial de vida. Na vida adulta, eles respiram por meio de pulmões e pela pele. Então, os peixes são essencialmente aquáticos. Anfíbios, transição entre a vida aquática e a vida terrestre, e os répteis já bem desenvolvidos, a vida terrestre. Você precisa diferenciar bem os anfíbios dos répteis, não pode confundi-los. Especialmente lembrar que os anfíbios têm pele lisa. Répteis, pele com escama, com placas. A pele dos répteis é seca, tem queratina em grande quantidade, que torna essa pele impermeável. Pele dos anfíbios já tem essa menor quantidade de queratina, ela é permeável, permite saída com muita facilidade da água do corpo do animal, que é inclusive uma limitação. Os anfíbios, no seu processo de reprodução, precisam estar na água para que possam lançar seus espermatozoides e ovos na água. É na água que o óvulo é encontrado pelo espermatozoide. Na água, a vida embrionária do anfíbio
da rã, da salamandra, começa. Esses animais passam por metamorfose. Os répteis, a fecundação é em ambiente terrestre, ao encontro do macho e da fêmea, ao acasalamento, e os espermatozoides são colocados dentro do corpo da fêmea. Nós falamos que há uma fecundação interna. Depois da fecundação, forma-se o ovo com uma estrutura protetora, com uma casca, e esse ovo é colocado, na grande maioria das vezes, fora do corpo da fêmea. A tartaruga marinha, por exemplo, faz um ninho na praia, coloca lá 150, 180 ovos que serão chocados ali sem a interferência da mãe. A fêmea, após a postura, ela vai embora, nunca mais verá aqueles ovos, nunca mais verá os filhotes. Aqueles ovos e os filhotes que nascerem daqueles ovos estão, dependendo da própria sorte, ou, se forem mais afortunados, dos cuidados do pessoal do Tamar, que faz um trabalho maravilhoso na preservação das espécies de tartarugas marinhas brasileiras. Sem o trabalho do Tamar, muito provavelmente nós teríamos já perdidos as nossas tartarugas marinhas, teriam sido extintas. Os répteis, então, têm essa característica, ovos com casca. Dentro do ovo, o filhote vai se desenvolver. Não há metamorfose, há um desenvolvimento. E este ovo com casca vai oferecer ao filhote em desenvolvimento tudo o que ele precisa. E o que ele precisa? Precisa de alimento, precisa de água. Dentro do ovo, ele precisa respirar, ele tem que armazenar seus excretas, ele está produzindo excretas. Qualquer ser vivo produz. Só que os excretas têm que ficar armazenados. O embrião, o filhote em desenvolvimento, não tem como abrir uma janelinha na casca do ovo e jogar o lixinho fora. Não. Fica ali retido. O ovo é uma grande invenção que permitiu com que os répteis se espalhassem pelo ambiente terrestre do nosso planeta com grande facilidade. Alguns, como a tartaruga, retornaram à vida marinha, mas os répteis são extremamente adaptados à vida terrestre. E os mamíferos? E as aves? Nós estamos falando de vertebrados, tendo como referência a evolução deles. Vocês já perceberam que as aves e os mamíferos têm maior complexidade do que os grupos anteriores? O que estes animais apresentam de evolução, de ganho em complexidade, que os seres vivos dos grupos de vertebrados que anteriormente nós apresentamos não possuem? Então a gente vai aqui falar a respeito de aves, primeiramente, e depois dos mamíferos.
O que tem de tão notável, tão característico nas aves? Primeiro, a gente tem que lembrar que as aves possuem penas. Essas penas, elas são evolução das escamas dos répteis. Inclusive, existem fósseis que indicam isso. Um animal que viveu há 70 milhões de anos, chamado Arcteryx, ou seja, um animal alado primitivo, que você vê aí na imagem, o fóssil, mostra que esse animal já tinha penas derivadas de escamas. É uma transição, é considerado como a primeira ave, uma transição entre os répteis e as aves. Aves inventaram então as penas. As penas constituem um cobertor natural, um excelente cobertor. E isso dá às aves uma característica interessante. As aves têm condições de manter a temperatura do seu corpo constante. O corpo dos répteis muda de temperatura em função da temperatura do ambiente. Quando é uma manhã fria, uma cobra fica parada. Por quê? Porque o corpo ainda não se aqueceu, não está gerando muita energia. Inclusive, é hábito dos répteis, você certamente já deve ter visto isso, nas lagartixas, que são comuns aqui em Brasília, elas se aquecendo ao sol. Por quê? Precisa esquentar o corpo para começar a funcionar bem. As aves não. As aves, então, elas têm a temperatura do corpo constante. Duas características são muito importantes para esse aspecto. Primeiro, as penas, como eu já falei. Segundo, a presença de uma camada de gordura abaixo da pele, um tecido adiposo abaixo da pele. Esse tecido adiposo, além de servir como uma reserva de energia, é também um cobertor. Os animais desse grupo que vivem em ambientes gelados, como o pinguim, uma ave que vive na Antártida, muito gelada, né? Tem uma camada de gordura bem espessa, um cobertor que permite a esse animal a sobrevivência naquele ambiente tão extremo. Aves possuem penas. Aves possuem temperatura do corpo constante. O que mais as aves têm como característica? Mais óbvio, as aves voam. Nem todas, a maioria. Para que possam voar, o corpo desses animais tem ajustes. Quais são os ajustes que estes animais têm para o voo? Primeiro, o formato do corpo. O formato do corpo é aerodinâmico. Peixe hidrodinâmico. Peixe corta a água. O corpo de uma ave corta o ar. Nós aprendemos aerodinâmica com as aves para construir aviões. Aprendemos hidrodinâmica
com peixes como tubarão para construir submarinos. As penas, elas são leves, porque o corpo de uma ave precisa ser bastante leve. Para redução do peso, os ossos são cheios de ar, ossos ocos, ossos pneumáticos, que é o termo mais técnico. Esse osso do peito, que é o osso externo, que liga as costelas, tem esse aspecto, forma uma quilha, como se fosse um barco. A quilha do barco corta a água. A quilha das aves corta o ar. Eles não podem acumular nada no corpo. Eles não têm bexiga para acumular urina. Produzir urina já lança, inclusive não acumula nem urina nem fezes, que saem numa única estrutura, num único canal de excreção, que é finalizado numa cloaca. Estes animais têm um único ovário na fêmea para reduzir peso. Os membros anteriores são transformados em asas, têm penas. Os membros posteriores, equivalente às pernas, são muito finas, canelas de aves, bem característico nesses animais. Estas características que aqui nós comentamos são importantes adaptações para o voo. Mas tem outras características evolutivas desses animais. Esses animais, eles têm o que nós chamamos de cuidado parental. O que acontece? O que nós chamamos de cuidado parental? Lembra da história da tartaruga? A tartaruga deixa seus ovos e vai embora. Não cuida dos filhotes. As aves cuidam dos filhotes, desde o nascimento até que eles estejam já maduros o suficientes para que possam abandonar a casa. Aprender a comer, a caçar, a voar. Isto faz com que os filhotes de aves sejam em menor quantidade. Por quê? Porque, sendo mais cuidados, eles têm uma chance maior de sobreviver. A tartaruga marinha coloca lá centenas de ovos, né? E aí, destes 180, 150, 200 ovos, 2 ou 3, no máximo, conseguem chegar à idade adulta, à idade de reprodução. O filhote de uma águia, na maioria das vezes, consegue chegar à idade adulta. A águia coloca apenas um ovo, sai um filhote, e durante 6, 8 meses, ela fica cuidando com alimentação, com proteção, com adestramento para o voo. Então, isso é uma característica muito importante. Como esses animais gastam muito tempo, muita energia cuidando do filhote, eles precisam escolher também, a fêmea precisa fazer uma boa escolha para o acasalamento. Então, macho e fêmea têm rituais de escolha, que a gente chama de rituais de acasalamento. Pode ser pelo canto, pode ser por meio de danças, mudanças de cores. O pavão, por exemplo, aquela plumagem maravilhosa, é para que a fêmea olha, que pavão bonito, que pavão saudável, é este pavão que eu vou escolher. O canto das aves é
por meio não de cordas vocais, mas uma estrutura que está associada à respiração, que é um músculo chamado de faringe. Adaptações interessantes as aves apresentam para os alimentos. O formato do bico é adaptado ao tipo de alimento que esses animais vão adquirir. Se o alimento é semente, tem um bico ajustado. Se é para caçar, é outro tipo de formato de bico. Se é para quebrar grãos duros, se é para recolher vermes, para pescar, para filtrar alimentos que estão presentes na água. Veja você, nesta imagem, a diversidade de bicos e a sua relação com os alimentos. A diversidade de bicos mostra a capacidade que a natureza tem de se reinventar, de fazer ajustes para atender necessidades específicas. Cada bico dá ao animal a possibilidade de uma escolha alimentar. E ao fazer essa escolha, ele está fugindo de uma competição. Na maioria das vezes, as aves são especialistas em um tipo de alimento. E os mamíferos? Como eles são? Que habilidades eles possuem? Os mamíferos são animais que possuem pelos. Esses pelos são estruturas associadas a várias funções. Quais funções os pelos desempenham? A mais óbvia é manutenção da temperatura corporal. Aves e mamíferos são os dois únicos grupos de animais, são as duas únicas classes de vertebrados capazes de regular a temperatura corporal, de fazer ajustes para que essa temperatura se mantenha dentro de uma faixa. Nós falamos que esses animais são animais homeotermos, animais de temperatura corporal constante. Para isso, os mamíferos têm os pelos. Estes pelos formam um cobertor. Dependendo do animal, um urso polar, por exemplo, que vive em ambientes muito frios, esses pelos são mais espessos. Esse cobertor é melhor do que um rinoceronte, um elefante, que são animais de ambientes tropicais, de ambientes mais aquecidos. Esses animais que estou aqui exemplificando não precisam de um cobertor com a espessura do cobertor de pelos que o urso polar, que a rena necessitam. Mas a pelagem também serve como camuflagem, assim como as penas. Muitas aves passam desapercebido no meio da mata por conta da coloração, do formato de suas penas. Nos mamíferos, a mesma coisa acontece. Quando você observa a
pelagem, a cor dos pelos do leão, permite com que este animal, no ambiente onde ele vive, nas savanas da África, especialmente no período mais seco, esse animal passa desapercebido, porque a pelagem dele permite isso. A pelagem do tigre. O tigre já vive em florestas mais iluminadas, então aquela pelagem permite que esse animal, dentro da mata, onde tem mudanças de iluminação, sombra, luz, ele passe desapercebido. A cor branca do urso polar permite que esse animal se confunda na neve. Inclusive, ele costuma aproximar-se das suas presas rastejando, encostando o corpo dele o mais próximo possível da neve. Então, os pelos servem para a manutenção da temperatura, os pelos servem para defesa e ataque, né? Porque o animal pode passar desapercebido do predador ou pode passar desapercebido da presa. Mas também a pelagem constitui uma forma de diferenciação sexual. E esse caso é bem notável nos leões. Aquela juba identifica o macho dentro da espécie. Mamíferos têm pelos, mas por que eles não são chamados de pelíferos, e sim mamíferos? Porque esta capacidade de produzir leite é uma capacidade única, singular. O leite está associado ao cuidado parental e está associado também ao desenvolvimento inicial do filhote. No caso das aves, o filhote se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da mãe, possibilitando então a redução do peso corporal. Nas fêmeas dos mamíferos, existe o útero. Dentro do útero, o embrião vai se desenvolver, vai receber nutrientes, vai receber oxigênio por meio da placenta. Este cuidado criado pela natureza faz com que a quantidade de filhotes produzido pelos mamíferos é, na maioria das vezes, bem menor do que a quantidade de filhotes produzido pelas aves e muito menor do que a quantidade de filhotes gerado pelos peixes. Esta menor quantidade de filhotes também está associada a um cuidado parental maior. A fêmea não só protege o filhote, mas o amamenta durante muito tempo, por meio de uma secreção que é o leite, produzido em estruturas especiais, chamadas de glândulas de leite ou glândulas mamárias.
Presença de glândulas na pele é uma outra característica dos mamíferos. Quais são essas glândulas e para que servem? Essas glândulas, além das glândulas mamárias, são glândulas de suor. As glândulas de suor estão relacionadas ao controle da temperatura corporal. A água que sai do corpo por meio das glândulas de suor levam calor. Dessa maneira, contribui para o controle da temperatura. O suor também é uma forma de excreção. Além de glândulas de suor, tem glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas produzem uma gordura que mantém o pelo, evitando que o pelo se torne quebradiço. Então, tem glândulas mamárias, glândulas de suor, glândulas sebáceas, tem glândulas de cheiro. Essas glândulas de cheiro produzem substâncias importantes para a comunicação. Quando um animal passa num local que ele não costuma frequentar, a primeira coisa que ele faz é deixar seu cheiro ali. É como se ele dissesse: olha, passei por aqui, esse lugar está sob o meu domínio. Então, esta é uma outra peculiaridade dos mamíferos, o que nós chamamos de comportamento territorial, estabelecer territórios, áreas de domínio. E a forma mais comum é deixar mensagens, como os mamíferos não conseguem colocar plaquinhas escritas, deixam mensagens na forma de cheiro. E certas substâncias que são relacionadas com essas mensagens de cheiro são tão persistentes que o pessoal da indústria de perfume pega essas substâncias para servirem como base de perfume para humanos, dado a persistência. Então, tem bons perfumes que demoram bastante. Por quê? Porque os químicos pegaram essas substâncias de alguns animais cujas glândulas de cheiro têm tais componentes. Os mamíferos se caracterizam também por diferentes estruturas dentárias. Estas estruturas dentárias estão associadas ao alimento. Então, a dentição, formato de boca de um tamanduá é diferente de um animal carnívoro, como o leão, por exemplo. Então, da mesma forma que as aves têm diferentes formatos de bicos, lembre-se, aves não possuem dentes. Ficaria muito pesado para elas ter uma dentadura, não é verdade? Atrapalharia o voo. Mas os mamíferos possuem dentes diferenciados, com tamanhos, com formatos, em quantidades distintas, relacionadas ao tipo de alimento que possuem. A gente pode, inclusive, quando nos deparamos com um fóssil, dizer: olha, este animal era um herbívoro ou um carnívoro, se alimentava de grãos, se alimentava de raízes, simplesmente observando o tipo de dentição.
Estes animais também têm órgãos de sentido bem desenvolvido, associado a um cérebro igualmente desenvolvido. As aves têm essa limitação. Não pode ter cabeça grande, porque isso atrapalha o voo. As aves, elas não são lá muito geniais, não. Poucas aves se distinguem pela inteligência. Uma das aves mais inteligentes que existe é o papagaio, que inclusive essa inteligência permite inclusive ele se associar aos humanos, aprender algumas palavras com os humanos. Alguns papagaios inclusive se comunicam com humanos, dizendo: olha, quero comer, chegou fulano. Algumas mensagens eles conseguem. E o corvo também é um animal que é capaz de aprendizado. Mas isso é raro nas aves. Os mamíferos, não. Os mamíferos são possuidores de cérebros bem desenvolvidos, de inteligência desenvolvida. Nós temos animais que são muito inteligentes. O grupo do qual nós fazemos parte, o grupo dos primatas, é um exemplo. Os macaquinhos aprendem muito. Os maiores também ensinam aos seus filhotes. Os filhotes aprendem. Tem uma comunicação por gestos, por sons muito bem estabelecida. Nós, humanos, é que ainda não temos essa capacidade de compreender a linguagem dos outros mamíferos. Mas isso está mudando. Pouco a pouco, a gente vai tendo essa oportunidade por meio de estudos prolongados, estudos que demoram anos, de entender quão elaborada é a linguagem que os mamíferos possuem. Quem sabe, mais para frente, a gente possa, de uma certa maneira, ter uma melhor relação com esses animais a partir dessa compreensão, dessa possibilidade de estabelecer uma comunicação melhor entre eles. Uma característica muito interessante desses animais é a diversidade de ambientes, de formatos de corpo. E existe, inclusive, mamíferos que põem ovos. Tem mamíferos que apresentam como se fosse dois desenvolvimentos embrionários. São aqueles mamíferos que têm uma bolsa chamada de marsúpio. O filhote se desenvolve no útero, sai do útero e, ao invés de ser colocado num ninho, num berço, eles são colocados numa bolsa e vão na bolsa se alimentar de leite durante alguns meses, até que eles estejam mais crescidinhos, possam sair da bolsa. O canguru é o exemplo desse animal, desse tipo de animal. Tem mamíferos que são muito habilidosos no voo. O voo dos morcegos é um voo que praticamente não produz ruído. São animais habilidosíssimos para a captura de insetos no ar.
Os mamíferos aquáticos, como baleias, golfinhos, orcas, constituem também um grupo muito especializado, muito desenvolvido e com uma linguagem espetacular. Tem uma linguagem muito rica, muito diversificada. É um grupo muito interessante, não é verdade? Então, com aves e mamíferos, nós estamos fechando com chave de ouro esta semana dedicada aos animais vertebrados. Reino animal, filo dos cordados, classes: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Até mais!